Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da Maratona BB 2023. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e que é muito cobrado pela Sesgran Rio, que é concordância verbal, tá bom? Então, bora lá para a aula. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é concordância verbal. Então, o que é concordância verbal? É simples. É quando o verbo ele flexiona para concordar com o sujeito. Então, por exemplo, eu tenho um sujeito que está na terceira pessoa do singular. Então, o verbo vai ter que estar na terceira pessoa do singular. Se eu tenho o sujeito na primeira pessoa do plural, então o verbo vai ter que estar na primeira pessoa do plural, ok? Então, basicamente, o sujeito está no singular, o verbo fica no singular, e o sujeito está no plural, o verbo fica no plural, ok? E aí sempre a gente vai ter como base o núcleo do sujeito, tá bom? Porque às vezes a gente vai ter um sujeito bem comprido, só que o que importa é o núcleo. Então a gente tem que conseguir encontrar o núcleo do sujeito. Normalmente o núcleo ele vai ser ou um substantivo ou um pronome, tá bom? Então vamos entender aqui, ó. Vamos entender então as regras de concordância, tá? Primeiro, que é a mais simples, é quando a gente tem um sujeito simples. Quando a gente tem um sujeito simples, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, em número e pessoa. Simples assim. E para concordar em número, ele vai concordar no singular ou no plural, como eu disse acima, e com pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, ok? Exemplo aqui, ó. O menino. Então, quem é o sujeito? O menino. Mas quem que é o núcleo do sujeito? Menino, tá? Que é um substantivo. Gostava de jogar bola. Então, aqui a gente tem a terceira pessoa do singular. Então, gostava tá na terceira pessoa do singular, ok? E aí, quando eu falo os meninos? Agora eu tenho plural, então eu tenho terceira pessoa do plural. Então, o verbo tem que ir também para terceira pessoa do plural. Simples assim, a concordância do sujeito simples, ok? E aí, aqui, ó, eu tenho o menino, que é o núcleo do sujeito, o gostava, que é um verbo transitivo e indireto. Por quê? Porque tem preposição. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, quando eu falo gosta de alguém, eu tenho uma palavra ali no meio de gosta e alguém. Então, eu tenho uma preposição. Então, é um verbo transitivo e indireto, ok? E aí, como eu disse, ó, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, ok? Sujeito composto. Se é composto, você concorda comigo que são duas pessoas que estão praticando a ação? Então, se são duas pessoas, logo o verbo vai para o plural. Simples assim também. Então, olha só. Maria e Júlia chegaram no hospital. Ó, Maria e Júlia são duas pessoas. Então, a gente não poderia dizer elas chegaram no hospital? Então, a gente sempre, quando for sujeito composto, a gente vai ter o plural, ok? E aí, temos uma regra aqui, que é quando a gente tem núcleo com pessoas gramaticais diferentes. Porque, como eu disse, o sujeito, o núcleo do sujeito, ele pode ser um substantivo, que é esse caso aqui de Maria e Júlia, ou ele pode ser um pronome. E quando a gente tiver o sujeito como, o núcleo do sujeito como pronome, aí a gente vai ter essas regras aqui, tá? Olha só. Quando as pessoas gramaticais forem diferentes, né? Então, a gente vai ter a ordem de prioridade. Então, a prioridade é sempre primeira, segunda e terceira, na mesma ordem que aparece, ok? Por exemplo, olha só. Eu e ele conversamos ontem. Então, olha, eu e ele. Primeira pessoa, terceira pessoa. Quem é a preferência? Primeira. Então, conversamos. Nós conversamos, ok? Então, ele tem que sempre estar na primeira pessoa do plural. Porque lembra que eu disse que o sujeito composto sempre vai para o plural? Então, a regra aqui, a prioridade é a primeira pessoa do plural. Porque a gente tem a primeira e a terceira, ok? Agora, nesse caso, olha só. Tu e ele, ó. Tu é a segunda pessoa do singular. Ele é a terceira pessoa do singular. Então, de quem que é a preferência? Da segunda pessoa do plural. Então, seria tu e ele conversastes ontem, ok? Só que, nesse caso, a gente também, né? A gente também tem a possibilidade de usar conversaram, tá bom? Porque quando eu digo tu e ele, não é a mesma coisa que eu dizer vocês? Então, vocês conversaram, tá bom? Então, essa aqui também está correta. As duas maneiras estão corretas, ok? E agora, nós teremos os nossos casos especiais, que são vários casos, tá? Aí eu vou explicar e depois eu peço que você lê com calma. Se você quiser printar a tela aí para você
conseguir depois acompanhar, depois dar uma revisada, tá bom? Porque são bastantes casos, ok? Então vamos lá, olha só. Primeiro, quando for coletivo. Quando for coletivo, o verbo fica no singular, exceto em casos em que o coletivo vem especificado. Então vamos ver aqui o exemplo, olha só. A multidão ultrapassou o limite. Então multidão é um coletivo, não é? Multidão normalmente é um coletivo de pessoas, né? Então a multidão ultrapassou o limite. Se ele estiver sozinho, ele vai ficar sempre no singular, ok? Só que aí quando a gente tem o coletivo especificado, ou seja, a multidão de fãs chegou ou a multidão de fãs chegaram, tá bom? Então quando a gente tem o coletivo que está especificando quem é, então a gente tem as duas possibilidades, tanto singular quanto plural, ok? Então eu poderia dizer a multidão de pessoas chegou ou a multidão de pessoas chegaram. Então, ou ele pode concordar com, nesse caso, com a multidão, ou ele pode concordar com os fãs, ok? Próximo caso, quando a gente tiver o coletivo partitivo. O que é o coletivo partitivo? É quando a gente tem uma parte, ok? Então, quando eu digo a maioria, metade, a maior parte, parte de, ok? Então, a gente sempre tem uma parte do todo. Então, quando a gente tem um partitivo, a gente tem as duas opções. Ou ele fica no singular, ou ele vai para o plural. Então, vamos ver aqui, olha só. A maioria das pessoas se retirou. Aí, nesse caso, olha, o verbo está concordando com a maioria. E quando eu falo a maioria das pessoas se retiraram, está concordando com pessoas, então foi para o plural. Então, a gente tem as duas possibilidades, as duas estão corretas, ok? Próximo caso, quando a gente tem o pronome relativo que. Quando a gente tem o pronome relativo que, o verbo ele vai concordar sempre com o antecedente, ou seja, com a palavra que está antes do que, com a palavra a qual o que se refere, ok? Então, olha só. Fui eu que levei. Então, o que está se referindo a quem? Eu, né? Então, vai ser levei, primeira pessoa do singular, ok? Foram eles que levaram. O que está se referindo a eles, o eles é o termo antecedente ao que, então vai ser terceira pessoa do plural, tá bom? Então, concorda com o antecedente, tá? O pronome relativo quem. No quem, o verbo ele pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente. Então, no quem, a gente tem essas duas opções, tá? Então, vamos ver como que ficaria, olha só. Fui eu quem afirmou. Então, nesse caso, ele tá na terceira pessoa do singular, tá? Ou eu posso dizer, fui eu quem afirmei. Afirmei está concordando com o antecedente, ok? Então, tem essas duas possibilidades aí pro quem. Expressões mais de, menos de, cerca de. O verbo concorda com o numeral antecedente, tá? Porque normalmente quando a gente for falar, a gente vai falar assim, ó, mais de uma pessoa, mais de 2 lugares, né? Cerca de 1 quilômetro, por exemplo. Então, sempre vai concordar com o numeral. Então, vamos ver aqui o exemplo, olha só. Mais de uma menina foi à praia. Então, ó, mais de uma menina. Uma é o numeral. Então, o foi está concordando com uma. Aí, se eu falar duas, mais de 2 pessoas falaram comigo, então vai ser no plural, porque é 2, né? Então, se a gente tem 2, é plural. Se a gente tem uma, é singular, ok? Próxima. Nomes próprios. Deve-se considerar a presença ou não de artigo. Então, o exemplo mais comum aí que a gente tem é o seguinte. Estados Unidos. Olha só. Estados Unidos, se eu colocar os Estados Unidos, né, eu vou ter um artigo aí, junto com os Estados Unidos. Então, se eu falo os Estados Unidos, ficam, ok? Porque a gente tem a presença do artigo. Então, ele tem que ir pro plural. Se eu não tiver o artigo, se eu simplesmente disser Estados Unidos, aí fica no singular, ok? Então, vai depender do artigo. Se tiver artigo, plural. Se não tiver artigo, singular, ok? Isso se o nome próprio ele for no plural, né? Tá? Igual Estados Unidos é plural, ok? Porcentagem. Se for seguida de substantivo, o verbo deve concordar com o substantivo. Se estiver sozinha, concorda com o número. Vamos entender isso aqui, olha só. 1% dos alunos faltaram à prova. Olha só. 1% dos alunos. Então, os nossos alunos aqui seria o nosso núcleo do sujeito, ok? Então, vai ter que concordar com alunos, nesse caso, tá? Então, alunos no plural, faltaram no plural.
Só que se eu disser 1%, e não colocar alunos, não colocar um outro substantivo do lado, só disser 1%, vai concordar com o número. O número não é 1. Então, singular, faltou, ok? 50% querem mudança. 50%, 50 é um número no plural, ok? Então, é no plural também o verbo, tá? Quando a gente tiver um dos que, o verbo fica no singular ou vai para o plural. Então, é facultativo aí, tá? Ele foi um dos que mais contribuiu ou ele foi um dos que mais contribuíram, tá bom? Então, nesse caso, tem essas duas opções. Quando as palavras forem sinônimos, o verbo pode ficar no plural, que é o mais lógico, ou ele também pode ficar no singular, que é a concordância atrativa, tá bom? Então, olha só. Amor e afeto são bons sentimentos. Amor e afeto são palavras sinônimas, né? Então, a gente pode dizer amor e afeto são bons sentimentos, ou seja, tá concordando com todo o sujeito aqui, né? Nesse caso. Ou a gente pode concordar atrativo, ou seja, concordar com o último termo aqui, que ele vai atrair o verbo. Então, vai ser o afeto é, tá bom? Se for amores e afetos, aí continua são, né? Porque estariam os dois no plural. Só que como as duas palavras estão no singular, ele pode concordar com a última palavra aqui, que está no singular, tá bom? Eu sei que fica assim meio estranho, né? Mas é bom a gente, assim, se eu fosse escrever um texto, eu escreveria com essa primeira maneira, que é o que tem mais lógica, né? Só que, na prova, a gente tem que entender todas as maneiras, porque a banca pode colocar dessa maneira aqui e você achar que tá errado. Só porque é uma frase meio estranha, aí você fala assim, ah, isso aqui tá errado, tá muito estranho isso aqui, tá muito feio. E aí você vai e marca ela como errado, por exemplo, tá? Então, por isso que é bom a gente entender aqui essas regras de concordância, tá? Quando a gente tem gradação ou enumeração, o verbo pode concordar com todos os núcleos, que também é a lógica, ou com o núcleo mais próximo. Então, é a mesma questão que a gente teve aqui nos sinônimos, tá? Então, olha só. Uma palavra, um olhar, um gesto, bastavam. Então, isso daqui tudo isso aqui é o nosso sujeito, né? O que bastava? Uma palavra, um olhar, um gesto. Então, ele pode concordar com todo o sujeito. Então, se são 3 itens, então tá no plural. Então, o verbo no plural. Ou ele pode concordar com o último. Gesto, bastava. Também não fica muito bonito, não parece ter muito sentido. Mas, como eu disse, é importante você entender essas diferenças aí, tá? Quando a gente tem data, hora, tempo e distância, a concordância será feita com a expressão numérica. Então, a gente vai concordar com o número, ok? Então, olha só. São 2 horas. Então, 2 é plural. Então, o verbo vai pro plural. São. Se for 1, é 1 hora. Então, é a mesma questão ali que a gente viu também na porcentagem, né? Faltam 5 quilômetros. Falta 1 quilômetro, tá? E tem só um porém aqui, uma exceção aqui, que é quando a gente indica data, são aceitas as duas ocorrências, tá? Então, olha só. Hoje são 25 de setembro, ou hoje é 25 de dezembro, né? Hoje é 25 de dezembro, porque ó, 25 é plural. Então, pela lógica, a gente tem que colocar são, certo? Porque tem que concordar com o número. Só que quando a gente tem data, a gente pode subentender a palavra dia. Então, quando eu digo hoje é dia 25 de dezembro, se eu disser hoje é 25 de dezembro, essa palavra ali está subentendida na nossa frase, no nosso contexto. Então, também está correto, tá? E agora, vamos entrar no assunto que é muito cobrado, que é o mais cobrado quando a gente fala de concordância verbal na banca Sesgran Rio, tá? Que é a partícula C. A partícula C, ela tem várias funções, tá? Muitas e muitas funções. Só que aqui dentro dessa aula eu vou abordar as duas principais funções que você tem que entender na hora de analisar a questão da Sesgran Rio, tá? Então, o que acontece? A partícula C, normalmente ela é usada com o verbo mais C. Por exemplo, vende-se. Vende, o verbo, e o C, tá bom? E o C, ele pode ser duas coisas. Na verdade, ele pode ser mais, mas nós vamos estudar 2 fatores aqui que ele pode representar, tá bom? Primeiro, ele pode ser partícula apassivadora. E segundo, índice de indeterminação do sujeito.
Então, quando ele for uma partícula passivadora, normalmente a gente vai ter o quê? A gente vai ter um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, mais o se, ou um verbo transitivo direto e indireto, mais o se, ok? O transitivo direto e indireto é o que exige preposição e não existe também, tá? Então, quando a gente tiver o se como partícula passivadora, a gente vai ter o que a gente chama de voz passiva sintética, tá? A gente tem a voz passiva analítica, que é o mais comum. Por exemplo, eu digo assim, casas são vendidas. Então, isso aí é o mais comum que a gente vê de voz passiva. Só que a gente também tem a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Ela possui o verbo mais o PA, que é a partícula passivadora, mais o sujeito. Então, olha só, o sujeito, ele normalmente está depois do verbo, tá? Porque normalmente na sequência mais comum que a gente conhece aí, o sujeito está antes do verbo, né? Só que no caso da voz passiva sintética, ele está depois do verbo. E é isso que a gente vai ter que identificar, que vai ser muito importante durante a questão, identificar o sujeito, para ver como que o verbo vai se flexionar de acordo com esse sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se estiver no plural, o verbo fica no plural, ok? Então, olha só o exemplo. Elegeu-se a candidata. Então, elegeu-se a candidata. Então, olha só. Elegeu é o verbo, o se é a partícula passivadora e a candidata é o sujeito, tá? Então, a candidata não está no singular? Então, aqui vai ficar no singular também, tá bom? O verbo. E aqui está na voz passiva sintética. E aí, como que a gente pode ter certeza que a candidata é o sujeito? A gente pode, né, passar para a voz passiva analítica, que é o quê? A candidata foi eleita. Ó, elegeu-se a candidata. Então, a gente vai pegar a candidata foi eleita. Então, ela sofreu a ação de ser eleita, né? Voz passiva analítica, tá bom? E o outro exemplo, que é o exemplo mais comum que a gente vê por aí, mas muita gente erra, é vendem-se casas. Olha, vendem-se casas, tá vendo? Ó, casas é o sujeito, não é? Casas tá no plural, então o verbo tem que ir pro plural também, tá bom? Então, vende-se casas tá errado, tem que ser vendem-se casas. Por quê? Porque casas são vendidas. Então, se a gente consegue passar para a voz passiva analítica, se ela está na voz passiva sintética e a gente consegue passar para a voz passiva analítica, então o verbo tem que flexionar de acordo com o sujeito, tá bom? E vamos para o próximo aqui, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só, se a partícula passivadora a gente usa quando é verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, então o índice de indeterminação do sujeito a gente vai usar quando? Com os verbos que sobraram, que são quais? Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, tá bom? E a gente tem que entender que ele só vai flexionar na terceira pessoa do singular. Então, quando a gente tiver índice de indeterminação do sujeito, ele nunca vai para o plural, tá? Vamos ver os exemplos aqui, olha só. Confia-se em todos. Vamos tentar passar essa frase aqui para a voz passiva analítica. Em todos é confiado? Tá vendo? Não faz sentido. Porque quem confia, confia em alguém. Então, a gente tem aí um verbo transitivo indireto. Então, nesse caso, a gente não consegue passar para a voz passiva analítica porque ele não está na voz passiva sintética. Entendeu? Então, nesse caso, o verbo não vai para o plural. Fica sempre no singular. Então, a gente identificou aqui uma preposição, a gente sabe que o verbo vai ficar sempre no singular, tá bom? E olha só o próximo. Ah, e aqui a gente também tem esse aqui, ó. É um verbo transitivo indireto. Então, esse aqui vai ser o objeto indireto, tá? E o sujeito indeterminado. Por isso que chama índice de indeterminação do sujeito, tá? E, por último, eras feliz. Era, verbo de ligação, tá bom? Feliz, predicativo do sujeito. Então, feliz não é sujeito. Então, se ele não é sujeito, ele não vai concordar com feliz. Certo? Porque o verbo ele concorda com o sujeito. Quem é o sujeito aí? Indeterminado. Então, se o sujeito é indeterminado, sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, é isso.
E por fim, nós temos os verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? Eles não possuem sujeito. Então, se eles não possuem sujeito, eles sempre vão ficar na terceira pessoa do singular, da mesma maneira que o sujeito indeterminado, ok? Então, os verbos impessoais nós temos o verbo haver com sentido de existir e o fazer com sentido de tempo decorrido, tá? E fenômenos naturais. E aí também a gente pode ter as locuções verbais. E normalmente as locuções verbais dos verbos impessoais, elas vão vir acompanhadas do verbo dever e do verbo ir, tá bom? E então, eles vão estar normalmente acompanhando esses verbos impessoais, logo eles também não vão flexionar para o plural. Eles vão sempre se mantendo na terceira pessoa do singular, tá bom? Então vamos ver os exemplos aqui, olha só. Há muitos copos naquela mesa. Ou seja, existem muitos copos naquela mesa, né? Então esse haver está no sentido de existir, tá? Fazia 10 anos que eu não te via. Então olha só, tempo decorrido, fazia 10 anos. E aí se a gente for analisar, né? 10 anos, mas 10 tá no plural. Isso aqui não tinha que ser faziam 10 anos? Não, sabe por quê? Porque isso aqui não é o sujeito. Porque os verbos impessoais não possuem sujeito. Então, se eles não possuem sujeito, eles não vão flexionar, ok? Então, quando for tempo decorrido, vai ficar sempre no singular, tá? Da mesma maneira, a gente tem, quando a gente tem a locução verbal, a gente vai ter normalmente o verbo haver e fazer no infinitivo, e o verbo que acompanha ele, que é o deve ou o vai, ele mantém sempre no singular, da mesma maneira que os verbos impessoais, ok? Então, deve haver muitas pessoas. Aí você olha e fala assim, nossa, mas é muitas pessoas, tá no plural, não tinha que ser devem haver? Não, por quê? Porque, como eu disse, muitas pessoas não é o sujeito da oração. Então, se não é o sujeito da oração, ele não flexiona, tá bom? Ele não concorda com esse restante da frase, porque não é o sujeito, não tem sujeito, tá bom? E por fim, ó, vai fazer 2 anos que eu passei no concurso, ó, 2 anos, plural, só que também não é o sujeito. Então, continua no singular, tá? E uma observação é que o verbo existir não é impessoal, tá bom? Porque o haver, com sentido de existir, é impessoal, mas o existir não é, tá? Então tem que ficar atento a isso. Então, olha só, quando eu digo existem muitos copos naquela mesa, tá? Então, existem não é impessoal, só o verbo haver, fazer e fenômenos naturais. Por exemplo, choveu ontem. Choveu também é o verbo impessoal, tá? Não tem como eu falar choveram ontem, tá? Então é sempre choveu, tá? Então é isso. Espero que esse conteúdo de concordância verbal tenha ficado claro para vocês, tá? Se você ainda tá com alguma dúvida em relação ao assunto, volta na aula, faça suas anotações aí, porque na próxima aula a gente vai vir com exercício de concordância, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê na próxima aula. Até mais!